Leonardo é alvo de deboche ao vivo por Pablo Vittar, mas mantém a dignidade e surpreende com uma resposta que deixou todos sem reação. Assista até o final e acompanhe essa história intensa de confronto, coragem e bastidores de um programa que foi censurado antes mesmo de ir ao ar. Leonardo acordou cedo naquela manhã, como de costume. Depois de um café reforçado preparado no fogão a lenha, saiu para cuidar dos animais, sentir o cheiro do mato e agradecer a Deus pelo privilégio de uma vida tão simples e verdadeira. Entre risos com os peões e a melodia espontânea que assoviava, ele parecia alheio ao burburinho da fama que, anos atrás, o colocou entre os maiores nomes da música sertaneja. Sua felicidade não vinha dos aplausos, mas da paz que encontrava na rotina, no trabalho honesto e na música que brotava do coração. Foi enquanto ajeitava a sela de um cavalo que o celular vibrou no bolso da camisa. Atendeu sem pressa, sem imaginar que aquele chamado mudaria o curso de seu dia. Do outro lado da linha, a produção do Vem Que Tem falava animadamente sobre a gravação especial com Eliana, convidando Leonardo para uma participação especial ao lado de outros artistas do momento. Sem titubear, aceitou o convite com a simplicidade de quem vê na música uma ponte para tocar almas, não um palco para alimentar vaidades. Horas depois, já separado dos afazeres da fazenda, Leonardo se arrumava para a viagem. Escolheu uma camisa xadrez, calça jeans surrada e as eternas botas de couro. Nenhum figurino elaborado, nenhum stylist. Apenas ele, sua essência e o violão inseparável. Enquanto isso, em outra parte da cidade, a movimentação era frenética. Artistas escolhendo roupas chamativas, maquiadores e produtores ajustando detalhes para criar o espetáculo perfeito. Entre eles, Pablo Vittar preparava sua entrada triunfal, cercado de assessores e flashes. O contraste estava formado, ainda que, naquele momento, ninguém imaginasse o impacto que a presença serena de Leonardo causaria no coração de todos. Mas antes de prosseguir, escreva amém aqui nos comentários. Esse simples gesto ajuda a espalhar essa mensagem de amor e bondade para todo o Brasil. O que você vai assistir agora é uma verdadeira lição para todos nós. Se puder, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like, isso nos ajuda muito. Agradecemos de coração todo o apoio de vocês. Que Deus te abençoe, te recompense em dobro e ilumine o seu caminho. Agora, vamos continuar com essa história emocionante. Leonardo chegou ao estúdio no início da tarde, carregando apenas seu violão nas costas e um sorriso tranquilo no rosto. Cumprimentou a equipe com um aperto de mão firme e um olhar sincero, conquistando de imediato a simpatia de quem cruzava seu caminho. Diferente dos outros artistas, que chegavam cercados de produção, maquiadores e assessores agitados, Leonardo parecia deslocado naquele universo onde cada gesto era meticulosamente planejado para impressionar. Não demorou para que sua presença discreta chamasse a atenção. Enquanto aguardava sua vez de entrar no palco, Leonardo aproveitou para conversar com os câmeras, os técnicos de som, os assistentes de produção, gente que raramente recebia a atenção dos artistas convidados. Seu jeito simples e sem frescura contrastava com a movimentação frenética nos bastidores. Pablo Vittar fazia sua grande entrada, cercado de flashes e figurinos extravagantes, pronto para dominar o palco com sua performance eletrizante. Outros convidados, com roupas brilhantes e sorrisos ensaiados, circulavam entre maquiadores e diretores de imagem, discutindo detalhes de luz, ângulos e poses. Quando Eliana entrou para dar início às gravações, o estúdio se encheu de uma energia animada e descontraída. Com seu carisma habitual, ela apresentou os convidados ao público, exaltando suas carreiras e estilos únicos. No meio daquela explosão de cores, brilhos e discursos prontos, Leonardo surgiu com sua camisa simples e seu violão em punho, arrancando aplausos espontâneos da plateia, que logo percebeu que havia algo de diferente nele. Ali, no meio de tanta produção e artifício, sua autenticidade se destacava sem esforço, como uma nota pura em meio a uma melodia barulhenta. A gravação começava, e sem que ninguém soubesse, aquele dia estava prestes a marcar para sempre a memória de todos ali presentes. Assim que o programa começou, Eliana conduziu a primeira rodada de apresentações com sua habitual leveza, arrancando sorrisos e risadas da plateia. Pablo Vittar foi um dos primeiros a se apresentar, com uma performance cheia de coreografias, brilho e efeitos especiais, deixando o estúdio vibrante. Em seguida, outros convidados fizeram entradas ensaiadas, exibindo seus talentos em meio a luzes coloridas e músicas animadas. A produção parecia satisfeita, o ritmo estava dinâmico, o público reagia bem, e tudo seguia conforme o planejado. Quando chegou a vez de Leonardo, a atmosfera sofreu uma leve, quase imperceptível mudança. Sem dançarinos, sem efeitos, sem pirotecnia, apenas ele e seu violão tomaram o centro do palco. Com a voz serena e o sorriso sincero, Leonardo começou a falar. Ao invés de uma fala ensaiada,
compartilhou uma lembrança de infância, tardes em que tocava violão na varanda da casa simples onde foi criado, ao lado do pai, sob o céu aberto. A plateia, acostumada a apresentações rápidas e cheias de estímulo, ficou em silêncio, absorvendo cada palavra que saía dele com naturalidade. Enquanto contava suas histórias, Leonardo falava da música como oração, da vida como presente e da fé como âncora diante das tempestades. A simplicidade das suas palavras, a ausência de filtros ou discursos calculados, criou um contraste gritante com o tom vibrante do restante do programa. Em meio à sua fala, Pablo Vittar, do lado do palco, não resistiu e soltou um comentário debochado sobre Leonardo misturar religião com música, numa tentativa de quebrar o clima. Leonardo, sem se alterar, apenas sorriu e respondeu com serenidade: "Quando Deus nos escolhe, a gente canta para Ele com tudo o que tem no coração." A plateia aplaudiu sem que ninguém pedisse. Algo começava a mudar ali, silenciosamente. Quando Leonardo finalmente empunhou o violão para sua primeira apresentação musical, o estúdio mergulhou em uma quietude inesperada. A canção escolhida era simples, mas carregada de emoção, uma daquelas modas de viola que falam de saudade, esperança e fé. A voz de Leonardo, quente e sincera, preencheu cada canto do estúdio, tocando não apenas os ouvidos, mas os corações de quem o ouvia. À medida que cantava, era como se o tempo desacelerasse. Os aplausos ensurdecedores das apresentações anteriores foram substituídos por olhares marejados e silêncios respeitosos. Na produção, o desconforto começou a se manifestar. Produtores cochichavam entre si, preocupados com a mudança de energia. O programa, planejado para ser vibrante e animado, agora parecia ser tomado por uma atmosfera contemplativa e emocional. Eliana, percebendo a transformação na plateia, tentou, ainda nos intervalos, retomar o clima leve, lançando brincadeiras e comentários descontraídos. Mas era inútil. A sinceridade da música de Leonardo havia rompido qualquer barreira que a produção tentava manter. Nos bastidores, alguns executivos trocavam olhares inquietos, reconhecendo que o roteiro pré-estabelecido estava escapando do controle. Mesmo assim, deixaram a apresentação seguir, na esperança de que o clima pudesse ser revertido logo em seguida. Entretanto, na plateia, não havia mais euforia ensaiada. Havia emoção verdadeira. Pessoas enxugavam discretamente as lágrimas, enquanto outras simplesmente fechavam os olhos, deixando-se levar pela melodia e pelas palavras. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, a verdade tivesse conseguido atravessar o verniz do entretenimento. E Leonardo, sem perceber, já estava transformando aquele programa em algo que ninguém ali havia planejado, ou seria capaz de conter. Quando Leonardo voltou para o palco para sua segunda apresentação, o clima no estúdio já era outro. Ele escolheu uma canção ainda mais carregada de sentimento, uma daquelas que falam de fé, dor e esperança com a alma aberta. Assim que as primeiras notas soaram, a emoção na plateia tornou-se quase palpável. Pessoas que antes sorriam e brincavam agora estavam com os olhos fixos no palco, com expressão de profunda introspecção. Alguns começaram a chorar abertamente, enquanto outros, em silêncio, uniam as mãos em oração. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Sem qualquer intervenção técnica, as luzes do estúdio começaram a diminuir suavemente, como se uma força invisível estivesse moldando o ambiente para aquele momento. O aroma de flores, delicado e doce, invadiu o espaço, surpreendendo a todos. Muitos na plateia se entreolhavam, tentando entender o que estava acontecendo, mas o instinto natural foi simplesmente se render àquele instante mágico. Em meio a essa atmosfera quase mística, uma pequena criança, que estava sentada com os pais na primeira fileira, levantou-se. Sem que ninguém a chamasse, ela caminhou até o palco. Leonardo, ao vê-la se aproximar, parou de tocar e, com um sorriso terno, ajoelhou-se para ficar à altura dela. A criança, com olhos brilhantes e voz serena, disse: "Eu sinto Deus aqui com a gente." Um silêncio absoluto tomou conta do estúdio. Por alguns segundos que pareceram eternos, ninguém se moveu, ninguém ousou quebrar aquele momento. Foi o ápice da noite, uma confirmação inocente e poderosa de que havia algo muito maior acontecendo ali, além das luzes, câmeras e roteiros. A presença divina havia se feito sentir, e todos, de algum modo, sabiam disso. Nos bastidores, o clima era de tensão absoluta. Produtores corriam de um lado para o outro, cochichando entre si e trocando olhares preocupados. O diretor do programa, que até então tentava manter a serenidade, agora andava de braços cruzados, visivelmente incomodado com o rumo que a gravação havia tomado. A comoção gerada pela apresentação de Leonardo e, principalmente, pela espontaneidade da criança, havia desestabilizado completamente o controle que eles tinham sobre o conteúdo do programa.
A equipe de produção, acostumada a lidar com roteiros fechados, cenas ensaiadas e emoções calculadas, não sabia como lidar com aquela manifestação tão genuína e incontrolável. Era evidente que o episódio já não se encaixava no formato leve e vendável que o Venkten sempre prezava. A presença da fé explícita, da emoção crua e do sentimento verdadeiro assustava, pois fugia dos limites do entretenimento confortável que estavam acostumados a oferecer. Após uma reunião rápida e tensa em uma das salas do estúdio, a decisão foi tomada: o programa não iria ao ar. Oficialmente, alegariam problemas técnicos, uma desculpa pronta para mascarar o desconforto diante do que não podiam explicar nem controlar. Alguns da equipe tentaram argumentar, dizendo que o momento havia sido bonito e emocionante, mas a decisão já estava selada. A ordem era clara: preservar a imagem do programa, evitar polêmicas, manter o controle. Leonardo, ainda nos bastidores, percebeu um movimento estranho e compreendeu, sem que ninguém precisasse explicar, que algo havia mudado. Mas em seu coração, havia apenas paz. Ele sabia que tinha cumprido o que precisava ser feito. Independentemente do que o mundo decidisse fazer com aquele momento, a verdade já havia sido semeada. Leonardo deixou o estúdio em silêncio, com o violão nas costas e o chapéu na mão, caminhando tranquilamente pelos corredores vazios. A equipe evitava cruzar olhares, como se carregassem um peso que não conseguiam explicar. Mas Leonardo não sentia raiva, nem tristeza. Pelo contrário, sentia uma serenidade profunda, uma certeza de que tudo acontecerá como deveria acontecer. Antes de atravessar a porta de saída, ele parou por um instante, olhou para trás e, com um sorriso discreto, murmurou uma breve oração de gratidão. Já no estacionamento, sob o céu limpo daquela noite, Leonardo respirou fundo. Sentia que, mesmo sem a exibição do programa, a missão estava cumprida. Aquelas sementes de verdade e fé, plantadas entre câmeras e refletores, já estavam germinando nos corações que testemunharam aquele momento único. Ele sabia que a força da autenticidade não depende de palcos, nem de audiências em números. Ela floresce em silêncio, onde precisa florescer. Ao entrar em seu carro e dar partida, Leonardo refletiu sobre tudo o que viverá naquele dia. Não era sobre fama, nem sobre aplausos. Era sobre tocar almas, mesmo que apenas uma, mesmo que silenciosamente. Era sobre ser fiel ao que carregava no peito, sem precisar moldar sua essência para agradar ou se encaixar. Enquanto seguia a viagem de volta para sua fazenda, um pensamento o acompanhava: a verdade e a fé genuína têm vida própria. Não importa se as luzes se apagam ou se as câmeras deixam de gravar. O que é verdadeiro encontra seu caminho. E, naquele dia, ele sentia que a música e a fé haviam vencido, mesmo que o mundo tentasse, em vão, silenciá-las. Dias se passaram desde a gravação, mas a atmosfera daquele estúdio parecia ter deixado uma marca invisível no ambiente e nas pessoas que estavam lá. Comentários sussurrados surgiam nos corredores da Globo, entre produtores e técnicos que ainda tentavam entender o que haviam testemunhado. Alguns diziam que nunca tinham visto nada igual, outros preferiam tratar como coincidência, mas ninguém conseguia negar que algo havia se quebrado, ou melhor, se revelado naquele dia. A decisão oficial de não exibir o programa foi anunciada com uma frieza protocolar: problemas técnicos irremediáveis, diziam os comunicados internos. Mas, nos bastidores, todos sabiam que não era verdade. Eliana, visivelmente tocada pelos acontecimentos, evitava comentar o episódio publicamente. Para ela, havia um conflito interno, entre o papel de apresentadora, moldada para entreter, e o impacto genuíno que Leonardo causará, reacendendo nela sentimentos que nem sabia que ainda existiam. Alguns membros da produção, que outrora insistiam em controlar rigidamente o conteúdo e a estética do programa, agora se questionavam se realmente dominavam o palco como imaginavam. A plateia, composta em boa parte por jovens acostumados ao brilho e à superficialidade dos programas de auditório, também não saiu ilesa. Muitos voltaram para casa naquela noite com uma inquietação silenciosa no peito, como se algo tivesse sido despertado. Relatos esporádicos surgiram nas redes sociais, histórias de jovens emocionados, de famílias reunidas em oração, de pessoas tocadas por uma canção que sequer fora transmitida oficialmente. Era como se a mensagem tivesse se libertado, atravessando câmeras desligadas e scripts abandonados. Sem alarde, sem manchetes, sem a bênção da audiência. A verdade, pura e simples, seguia seu curso, sem pedir licença. O impacto do que acontecerá no estúdio não se dissipou com a decisão de não exibir o programa. Ao contrário, ele reverberou para fora dos limites do estúdio e se espalhou, silenciosamente, pelas redes sociais, pelas conversas nos cafés e nas esquinas. Sem a validação oficial da mídia, a verdade encontrou seu próprio caminho, circulando através de compartilhamentos e de pequenos relatos pessoais.
E, mesmo que o episódio fosse considerado um erro técnico pela produção, ele gerava uma onda de reflexão em todos que ouviam falar sobre ele. Leonardo, de volta à sua fazenda, recebeu mensagens de apoio, não apenas de seus fãs, mas de pessoas que nunca haviam se envolvido com sua música, mas que estavam tocadas pelo que acontecerá. Era como se sua mensagem tivesse encontrado um terreno fértil nas almas de quem buscava algo mais profundo, mais real do que o entretenimento superficial que a mídia costumava oferecer. Nos cantos mais humildes e nas salas de estar das grandes cidades, as palavras e os gestos de Leonardo ecoavam como um lembrete da simplicidade e da verdade que ainda existiam, mesmo no meio da correria e das distrações do mundo moderno. Para a produção do programa, o episódio se tornará um dilema que preferiam esquecer. Tentavam limpar os rastros, focar em novos projetos, mas o eco do que acontecerá continuava a ser ouvido. O mundo, sem perceber, já começava a ver além das câmeras e dos roteiros controlados. A verdade havia se infiltrado, imune às tentativas de silenciamento, e agora ela florescia de maneira silenciosa, mas firme, nas vidas daqueles que ousaram ouvir. Se você sentiu a força dessa mensagem, compartilhe-a com quem precisa ouvir, pois a verdade não pode ser silenciada. Curta, se inscreva e ative o sininho, para que mais corações sejam tocados como o seu. Juntos, podemos espalhar a fé e a autenticidade em um mundo que tanto precisa. Até o próximo vídeo.